Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do IPES de 2024. Meu nome é Vanessa e estarei com você nesse terceiro episódio do livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática de Oswaldo Polidoro. Mas lembrando, aqui no canal conhecerparatransformar.com.br, nós temos um espaço para o estudo de informações importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. E recomendo que vocês deem uma olhadinha por lá. Tem vários artigos interessantes. Mas nesse livro tem um trecho que eu gostaria de comentar antes de seguir com a história desse terceiro episódio. Ele tem como título A Grande Verdade. A grande verdade é que cada filho de Deus, cada mônada espiritual, deve tornar-se um Cristo por desenvolvimento íntimo. Como trilha a seguir, a recomendação é o amor e a sabedoria. Assim é pela vontade de Deus. Assim convém saber e realizar. Tem uma fábula muito interessante, contada por Jesus, que ilustra bem o que eu estou querendo dizer. É a parábola do grão de mostarda. Quem tiver curiosidade sobre isso, pode encontrar essa parábola na Bíblia, em Mateus capítulo 13. Ela se refere à evolução da centelha espiritual. É a marcha do crescimento íntimo. É como um grão de mostarda que germina, cresce e tem serventias múltiplas. A centelha divina, ou espírito, ou alma, como queiram dizer, atravessa mundos, formas e transições, até atingir o grau crístico, ou a unidade com o Pai Divino. Como podemos ler na Bíblia dos Espíritas no item 58. Não é maravilhoso entender um pouco mais sobre essa inteligência que é Deus? Bom, que esses assuntos possam nos inspirar, no sentido de querer conhecer mais e nos fazer pensar pelas nossas próprias cabeças, sem delegar a ninguém o rumo da nossa jornada evolutiva. Não é mesmo? No episódio anterior, falamos sobre um espírito chamado Afrânio, que estava grudado em Séfora, por ela ter mediunidade e ser a irmã de seu executor. Ele foi orientado e encaminhado pelo guia através de outro médium que ajudava nos trabalhos. O seu desafio foi o de reharmonizar diante dos seus sentimentos de raiva e de revolta, achando que se vingar era o devido. Mas aprendeu que isso só o fez desequilibrar e ir a céus trevosos, sentindo na pele a importância de melhorar o seu padrão vibratório. Séfora também estava aprendendo sobre a mediunidade e foi instruída pelo guia sobre essas verdades divinas. Foi recomendada a ela estudar sobre o assunto. E nesse episódio, contarei sobre a parte das grandes orientações doutrinárias que Pedro e Séfora tiveram através do guia-chefe. E se você quiser saber sobre todo o conteúdo, leia o livro, porque vale muito a pena. E então, vamos à história de hoje. Séfora era médium e teve a oportunidade de receber mediunicamente o Joaquim. Vocês se lembram dele? Ele é aquele colono da fazenda que estava desencarnado e recuperado, e por isso teve a oportunidade de se comunicar através de Séfora, que estava numa reunião espírita. E isso ocorreu através do guia-chefe que acompanhava os trabalhos. Ela entregou-se e ele veio, rendendo a Deus muitas graças pelo fato de vir a conhecer o reto caminho, que é o da verdade e do bem. Na sequência, o guia-chefe incorporou em um dos médiuns para aconselhar a Pedro. Disse-lhe para estudar, para conhecer a doutrina da verdade, que é acima das religiões e dos sectarismos inventados pelos homens. Pedro ficou feliz com a recomendação
e sabia que teria sido muito melhor se ele soubesse dessas coisas antes. E o guia-chefe emendou a falar: você está tomando conhecimento da verdade agora, ainda na carne, o que muito lhe valerá, se quiser viver para ela. Mas eu aprendi já desencarnado, como foi o caso do seu irmão Pantaleão, que tem se arrependido dos males praticados. Bem assim como o nosso irmão Joaquim, que ganhou mais entendimento sobre sua situação e sobre as suas responsabilidades. Quem se aplica na vida carnal ao conhecimento das leis do universo e, conhecendo, procura viver com amor e para o amor, certamente virá para cá noutras condições de merecimento. Pedro foi invadido por um sentimento de gratidão a Deus por tudo quanto tem recebido de orientações. Aqui farei um parênteses. Ter gratidão é algo realmente lindo. Quantos de nós paramos para pensar sobre todas as coisas que temos ao nosso dispor, sobre todas as oportunidades e sobre as pessoas que nos cercam, sobre também saber que existe um Deus, que somos parte dele e que nele teremos a oportunidade de evoluir. É lindo demais que aflore em nós o desejo de agradecer a Deus mais vezes. Mas voltando à história, o guia faz algumas observações sobre os ensinamentos de Jesus. E eu vou destacar algumas delas. Jesus nunca aconselhou a que se adorem as coisas do mundo. E isso me faz pensar no segundo mandamento da lei de Deus, que é: não farás imagens quaisquer para as adorar. Ele quer ser igualado e não agradecido, imitado e não adulado. Em relação a isso, Cristo é um nível evolutivo e cada um de nós somos espíritos trilhando uma jornada evolutiva. Nós tivemos Jesus como exemplo de conduta e ele nos mostrou que o que ele fez, nós também podemos fazer. O guia-chefe então recomendou a Pedro para aprofundar os estudos sobre os grandes iniciados, a representação da vida do Cristo e a prática da moral, do amor e da revelação. Quem quiser aprofundar o conceito sobre o que é ter a prática da moral, do amor e da revelação, tem um livro com esse mesmo tema. Vale a pena conferir no canal do Conhecer para Transformar, que a Alessandra ilustrou de forma maravilhosa. E seguindo com a história, Pedro então se sentenciou espírita para todos os efeitos. E o guia explicou-lhe: o espiritismo é a súmula das revelações, que vem como restauração do cristianismo para dar início a uma nova era. Importa, entretanto, que cada um faça questão de ir merecendo a terra do porvir, porque irão se sucedendo os eventos seletivos, as separações entre cabritos e ovelhas. Novamente, é importante redobrar a atenção com o nosso comportamento. Estamos agindo corretamente? Se denominar espírita, nada vale se não tiver boas ações no convívio entre as pessoas. Lembra daquela maravilhosa frase: amai-vos uns aos outros? Nada vale a teoria se não tiver a prática. O que importa é o bom comportamento dentro da moral e do amor. Bom, e seguindo na história, Pedro fez novas perguntas ao guia, tentando obter um maior entendimento sobre essas questões e emenda. No Espiritismo, temos a revelação integral? Vou destacar alguns pontos sobre a resposta do guia. Quem tem a mediunidade entre os dois planos da vida tem um instrumento revelador, e a revelação adverte, ilustra e consola. A imensa maioria pensa que Jesus foi um filho especial de Deus, não o espírito que se completou por evolução,
atingindo essa condição de Cristo. E lembro o que já foi dito. Cada homem é um Cristo em formação, em preparo. Pedro, ainda mais curioso, quis entender se os espíritos desencarnados são espíritas. E o guia informa que não, e explica. O mundo espiritual é composto de baixas e altas esferas, havendo ainda a subcrosta, o que de pior se poderá querer na Terra de lugares tenebrosos. Custe mais ou custe menos, os espíritos subirão nessas escalas e atingirão céus melhores. O espiritismo terá que tornar os terrícolas mais sábios e amorosos, tanto encarnados como desencarnados, porque ele tem Deus por fundamento, tem a lei por trilha e tem o Cristo por modelo de perfeição. Pedro, depois de pensar um pouco, fez uma nova pergunta e questionou se espiritismo é o mesmo que verdade universal. E vou destacar os pontos que o guia comentou. Espiritismo deriva de espírito. O nome tudo indica. Deus é espírito e verdade, e assim quer que se tornem seus filhos. O espiritismo é a doutrina excelsa que o Cristo veio deixar para todos. Tudo quanto deriva de Deus, por mais que pareça relativo e particular, está embutido na infinidade. Quanto mais se dirá da doutrina integral, que contém em si tudo para jamais passar? Observe que o Espiritismo esteve nos fundamentos iniciáticos. Foi a chave da verdade para todos os grandes iniciados, vindo a ser, ainda, a razão de ser da vinda do Cristo ao mundo, pois o Cristo veio para torná-lo generalizado. O Espiritismo é acima de todas as ingerências político-econômicas que se sustentam e agrilhoam todas as religiões e todos os sectarismos, criados à base de cleresias comercialistas e de fetichismos oficializados. Pedro fica muito animado e entusiasmado com tantas informações e questiona se os homens acham difícil imitar a Cristo. O guia traz os seguintes pontos. O Cristo é o ponto final da escala evolutiva. É o ponto de referência. É o grau máximo. É a união feita. Para lá chegar é aos poucos e trabalhosamente. É dando ao divino posto o valor que de fato encerra. Ele não convidou a adoração deste mundo, e sim a renúncia do mundo, a fim de realizar mais depressa o reino do céu interior. A lei, a trilha dos Cristos, ensina muito bem como ir vivendo, para lá ir chegando sem choques e sem precipitações. Os reinos e as espécies existem para que a centelha possa ir desabrochando aos poucos. Pedro pensa e questiona sobre qual deveria ser o maior entrave à evolução. E foi-lhe dada a resposta. Embora sejam muitos os entraves, temos o egoísmo e o orgulho como sendo os maiores inimigos do homem, que levam a fracassar. Observando que o Cristo, não tendo sequer onde reclinar a cabeça, recebeu a crucificação das mãos daqueles que pareciam feitos de egoísmo e de orgulho. Moral é harmonia. Amor é sublimação. E revelação é fonte informativa. Quem quiser, portanto, aprender com o Cristo externo, saberá como se guiar para realizar o Cristo interno. E se bem quereis saber, a lei de Deus não ensina a procurar religião, nem a cultivar sectarismo algum. Ela quer o homem íntegro, decente,
cultivador de seus 3 sentidos, que são os necessários, que são os intransferíveis. Dessa forma, Pedro entendeu que evolução terá que ser gradativa. E o guia-chefe concordou e trouxe novos ensinamentos. Aquele, pois, que não souber ir renunciando ao mundo animal e sensual, tanto mais demorará para atingir o grau crístico, para ser acima de mundos e de formas. Faça tudo pelo seu despertar íntimo, que o Cristo, o modelo integral, foi para isso apresentado pelo céu. Porque muitos são os que se fazem arcas de conhecimentos teóricos, nada produzindo de prático, nada realizando que mereça respeito, que venha a constituir galardão hierárquico. Fora da virtude, não pode haver grandeza real. E a virtude nunca poderia ser apenas teórica. As obras é que representam o indivíduo. Ninguém se iluda com os engodos religiosistas, que podem ser comprados e vendidos, porque a lei de harmonia não os reconhece de modo algum. Cada qual, pois, se inicie e se realize, se quiser vir a ser um espírito luminoso ou glorioso. Deus não é particularista. A lei não é religiosa. E a justiça divina não tem afiliados, ou seja, não tem negociação. O chefe da estação, que presidia os trabalhos, exclamou satisfeito: "Que maravilhosa doutrina!" E o guia-chefe assentiu: "Onde estiverem os cérebros vazios de verdadeiros conhecimentos, onde estiverem os corações desertos de nobres sentimentos de fraternidade, por certo, aí não estará a luz divina. Aquilo que pode ser ou comprado ou vendido não é aquilo que glorifica o Filho diante de Deus e diante de si mesmo. As virtudes que valem são aquelas que brilham de dentro para fora. As regiões inferiores do astral estão abarrotadas de almas que vieram do mundo, envoltas em muitos simulacros comprados aos credos, verdadeiras arcas de ritualismos pomposos e caríssimos. Entretanto, perante a lei e a justiça, tais exterioridades nada representam. Elas sofrerão o peso das culpas e um dia retornarão ao mundo carnal para aprender o cultivo da sabedoria e do amor. Tudo, porém, de modo simples, humanitário, tal e qual a lei de Deus ensina e o divino modelo exemplifica. Séfora, que ouvia e compreendia a seu modo, se colocou à disposição para aprender um programa certo que conduz a um caminho perfeito. E o guia-chefe, feliz com a atitude dela, comentou que lhe seria entregue um resumo da lei e do evangelho, e ressaltou: "Apenas quero que saiba, faremos questão de analisar um pouco, de esmiuçar as lições da lei e do evangelho. Aguarde, pois alguns dias, que lhe escreverei um código de verdade, amor e justiça, capaz de ofertar elementos de profunda meditação, por conter em síntese a sabedoria de todas as grandes revelações." Satisfeita, Séfora perguntou: "Ganharei com esse código de verdade, amor e justiça o reino do céu?" O guia-chefe advertiu sobre os seguintes pontos: nenhum dos grandes iniciados, e muito menos o Cristo, pretendeu distribuir a luz divina a troco de favores ou de adulações. Mesmo com um programa teórico contendo as bases doutrinárias fundamentais, nada vale se não tiver a realização no tempo interior. O programa será simples, conciso e interrogável. Para ser compreendido, será fácil, mas para ser realizado, demandará toda a evolução interior.
os dará a consumação hierárquica do Espírito. Ele será como aquele livrinho do capítulo 14 do Apocalipse, que sendo doce na boca, é amargo no ventre. Ele será fácil por fora, mas será difícil por dentro, por causa da iniquidade, do materialismo, que ainda comprime o homem terrícola. Todavia, como o bom senso ordena que se ande com vagar e segurança, os simples e os prudentes irão realizando aos poucos, no curso dos tempos e no âmbito das vidas. Séfora, pensativa sobre qual religião seria dela, questionou o guia-chefe, e ele trouxe as seguintes reflexões. O grande ensinamento é amar a Deus em espírito e verdade, como Ele é e deseja que seus filhos venham a ser. E se você quer saber quais outros conhecimentos o guia-chefe tem para compartilhar e qual será esse programa doutrinário que será entregue para a Séfora, fique conosco e acompanhe o próximo episódio. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e dê um like. E também, se preferir, você pode receber esse livro em sua casa. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Não esqueça de informar o seu nome, endereço e o seu e-mail para ter em suas mãos esse maravilhoso presente. No canal conhecerparatransformar.com.br, nós temos um espaço para o estudo de informações importantes. Sempre há novos textos e novos conteúdos. Te convido a visitar essas páginas. Te desejo uma ótima noite e te vejo em nosso próximo encontro. Até lá!